Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro aqui embaixo para receber as notificações de tudo que é disponibilizado para vocês aqui. Bom, vamos continuar aqui a nossa empreitada na análise do conteúdo programático para a prova de o concurso para estagiário do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser realizado nesse próximo domingo, dia 22 de julho. Os próximos itens do conteúdo programático que eu destaquei para falar com vocês seria a capacidade processual e a competência. A respeito da capacidade processual, devemos recordar lá da teoria do professor Oscar von Billoff, a teoria da relação jurídica processual, que ao afirmar a autonomia do processo em relação ao direito material, afirmando que existe uma relação jurídica de direito processual que é distinta e autônoma em comparação à relação jurídica de direito material, por possuir objeto próprio, sujeitos próprios e pressupostos processuais próprios, nós devemos analisar, portanto, os pressupostos processuais. No vídeo que nós falamos sobre processo, eu adiantei um pouco o fato de que não há um consenso em sede doutrinária a respeito de quais sejam os pressupostos processuais. Diferente dos pressupostos da relação jurídica lá do direito material, que estão expressamente afirmados no artigo 104 do Código Civil, agentes capazes, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei, esses são os pressupostos da relação de direito material. Aqui no processo não há uma norma expressa nesse sentido. E aí, por conta disso, a doutrina ela tem posicionamentos que não são uniformes. Então, dá para quase dizer que cada doutrinador tem o seu próprio rol, a sua relação de quais sejam os pressupostos processuais. Isso não nos interessa aqui nesse momento, eu tratei mais detidamente sobre isso lá no outro vídeo. O que eu quero assentar aqui para vocês é que tem um conteúdo mínimo de quais sejam os pressupostos processuais, ou seja, a doutrina concorda, pelo menos, em relação a alguns pressupostos processuais, a alguns pressupostos, alguns requisitos que são pressupostos processuais. E um deles é justamente a capacidade processual. É necessário para que o processo se desenvolva até o julgamento final de mérito que as partes sejam capazes. Então não se tem dúvida em sede doutrinária em que pese a divergência em relação a todo o rol, a quais sejam todos os pressupostos processuais, não se tem dúvida de que a capacidade processual é um desses requisitos necessários para que o processo se desenvolva até o julgamento final de mérito. Isso não tem dúvida. E no que consiste, portanto, a capacidade processual? Nós já definimos, portanto, que a capacidade processual que está aí consignada no conteúdo programático, ela possui natureza jurídica de pressuposto processual. Agora vamos aprofundar a análise do que seja capacidade processual. Bom, quando a gente afirma que para que o processo se desenvolva até o julgamento de mérito, ou seja, o desenvolvimento natural do processo, o desenvolvimento regular do processo, ele precisa de partes capazes, nós precisamos aqui recordar que no direito processual, falar em capacidade processual nos requer a análise de 3 institutos. Capacidade processual no processo se subdivide em 3 itens. Em primeiro lugar, capacidade de ser parte. Em segundo lugar, capacidade de estar em juízo. E em terceiro lugar, capacidade postulatória. O que é a capacidade de ser parte? Capacidade de ser parte é uma aptidão genérica para celebrar atos, negócios jurídicos. E quem possui essa aptidão genérica? Está lá no artigo 1º do Código Civil, não do Código de Processo Civil, tá? Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direito, pode contrair obrigação. Quando a gente fala toda pessoa, devemos recordar que são espécies de pessoa. Pessoa natural e pessoa jurídica. Então, toda pessoa natural tem capacidade de ser parte. Toda pessoa jurídica tem capacidade de ser parte. E no direito processual, nós acrescentamos ainda
o que se chama de pessoas informais ou entes despersonalizados, porque são institutos jurídicos, esses entes despersonalizados, que não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, mas que podem estar em juízo. Por exemplo, condomínio. Condomínio é óbvio que não é uma pessoa natural. Ninguém nunca viu um condomínio andando por aí. E condomínio, por lei, também não é pessoa jurídica, mas ele pode demandar através do seu síndico. Outro exemplo, massa falida. Quando a empresa tem decretada a falência, é claro que o instituto, a partir da sentença, não é o surgimento de uma pessoa natural. E a falência provoca justamente a extinção da personalidade jurídica. Então o processo vai se desenvolver, o processo de falência se desenvolve a partir daquele momento em relação ao quê? Em relação à massa falida, que não é nem pessoa natural, nem pessoa jurídica. E são vários os exemplos. Um órgão público, por exemplo, que não é a pessoa jurídica de direito público, um órgão do município, por exemplo, não é o próprio município. Quem possui personalidade jurídica é o município e não o órgão. Mas o órgão, eventualmente, pode vir a demandar na defesa de seus direitos institucionais. Tá? São vários exemplos, como o espólio, por exemplo, que é quando a pessoa natural vem a falecer. Tá bom? Então, capacidade de ser parte, artigo 1º do Código Civil, pessoa natural, pessoa jurídica e as pessoas informais. Além da capacidade de ser parte, nós devemos analisar a capacidade de estar em juízo. A capacidade de estar em juízo é um passo além da capacidade de ser parte. O que significa capacidade de estar em juízo? Essa já é uma aptidão específica. A capacidade de ser parte, nós fazemos uma análise genérica para contrair qualquer negócio jurídico. Toda pessoa pode fazer isso. Agora, para celebrar negócios jurídicos em específico, a pessoa deve ter, lá no direito civil, a gente fala que a pessoa é capaz ou incapaz. Então já é uma análise mais aprofundada. Quem é que pode realizar negócios jurídicos de per si, sozinho? As pessoas capazes. Aqui no direito processual, nós vamos tratar de um fenômeno parecido. Tem capacidade de estar em juízo, essa aptidão específica, aqueles, em regra, que são capazes. Então, na análise da capacidade de estar em juízo, nós vamos ver, basicamente, se a pessoa pode estar em juízo sozinha ou se ela vai precisar de uma representação. Então, o Instituto da Representação em Juízo é uma consequência da análise da capacidade de estar em juízo. Se a pessoa tiver capacidade para estar em juízo sozinha, em regra, os sujeitos capazes, ela tem capacidade de estar em juízo. Se ela precisar de uma representação, ela deve demonstrar esta representação em juízo para que o processo se desenvolva até a sua finalidade normal. Mas veja, caso ela precise de representação, pense em um menor que não é emancipado, um incapaz. Ele precisa de representação, mas ele não tem, a consequência imediata não é a extinção do processo. Pelo princípio da primazia da resolução do mérito, lá do artigo 4º do CPC, a consequência será para que o juiz suspenda o processo até que a parte venha a trazer aos autos a sua representação. Tá bom? Bom, e a análise dessa capacidade de estar em juízo, os senhores encontrarão lá a partir do artigo 70. São meia dúzia de artigos, são 7 ou 8 artigos, deem uma lida lá, do artigo 70 ao artigo 76, salvo engano de minha parte. Tá bom? Bom, para concluir a análise da capacidade processual, além da capacidade de ser parte, além da capacidade de estar em juízo, nós temos também a capacidade postulatória. A regra é que no direito processual a parte precisa da assistência de um advogado, que é o profissional técnico, especializado para a defesa dos interesses em juízo, para a manifestação de pretensão em juízo. Então, a capacidade postulatória é a aptidão técnica para formular pretensão em juízo. E aí, está lá na Lei 8.906 de 94, que o exercício da advocacia é privativa dos membros inscritos
no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá, salvo engano da minha parte, nos artigos 103, 104, 100 e alguma coisa em diante do Código de Processo Civil, os senhores encontrarão lá a afirmação de que para atuar no processo civil é necessária a presença, a assistência técnica de um advogado. É claro que esta é a regra geral, nós temos exceções. Em algumas situações, a parte pode atuar sozinha, sem advogado, mas são exceções raras. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não há no Código de Processo Civil nenhuma previsão de que a parte possa atuar sozinha. Nós sabemos que no sistema dos juizados especiais tem lá a previsão do ius postulandi na pessoa da própria parte. Lá no juizado especial civil estadual, a parte pode demandar sozinha, sem assistência de advogado, nas causas de até 20 salários mínimos. Nos juizados especiais da Fazenda Pública e nos juizados especiais federais, lá no artigo 10 da Lei do Juizado Especial Federal, tem a previsão de que a parte possa demandar sozinha, sem advogado, na competência máxima dos juizados especiais federais e da Fazenda Pública, que são causas de até 60 salários mínimos. Mas esta previsão do juizado especial, ela é excepcional. No sistema processual como um todo, é necessária a presença dos digníssimos advogados, tá bom? Então, essas são as considerações a respeito da capacidade processual. No próximo vídeo, nós vamos tratar da competência e vamos selecionar aqui os principais pontos do conteúdo programático para a prova de estagiário do Ministério Público, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e me ajudem na divulgação desse vídeo aí, por favor, tá bom? Até a próxima.